Fala pessoal, boa noite. Sem mais delongas, vamos para a nossa rotina. Nada de recomendação, nada de call, apenas estudos. E para fritar o juízo de vocês, mais uma vez, como sempre, nós temos aqui calls e puts e suas nomenclaturas e os meses de vencimento, né? De janeiro a dezembro. Quando a gente fala em call, nós temos de A a L, que vai fazer parte da nomenclatura do derivativo, e put de M a X, correto, pessoal? E quando nós efetuamos uma compra de uma call, nós temos o direito, e quando nós vendemos uma call, nós temos a obrigação. Na ponta contrária, que seria a put, né? Quando nós compramos uma put, nós temos o que? Direito. Quando nós vendemos uma put, nós temos a obrigação. E quando eu falo aqui na composição da nomenclatura, vocês estão cansados de saber disso. Por exemplo, se eu pegar vale, o ativo vai até o vale mesmo. A numeração final ela não compõe, né, quando se trata aqui de opções. E aí você vai saber se você está efetuando uma operação de call ou uma put. Vamos para o nosso básico que a gente faz direto. Se for uma venda de call, então é uma call. A depender do mês, eu vou pegar, por exemplo, nós estamos em setembro. Se for uma call, seria com a letra I. Então eu vou pegar para o mês subsequente, né? Então seria a letra Q, J, então a J. E aí o que é que compõe agora, depois do mês de vencimento, é o strike. Vamos supor que vale hoje está em R$ 60. Então, digamos que em outubro, você efetuando aqui essa venda de call, vale está em 65. E como eu já expliquei para vocês, nem sempre o strike do ativo que você está efetuando, a venda, ele vai coincidir com a numeração final. Ah, se for, por exemplo, é, Petro, né? PE, aí você pega aqui ativo, PETR, até aqui. Aí você vai saber, vamos ver o que é uma put, né? Mas, por exemplo, para outubro também. Então, a put, a letra que corresponde é a letra V, não é isso? E digamos que vale hoje esteja 85 e você está vendendo um ativo. Você está acreditando que o ativo vai o quê? Valorizar seu preço. Então, por exemplo, 34, certo? Então você recebe para poder você efetuar esta operação. E assim sucessivamente, pessoal. Entendendo isso, nós temos aqui o nosso esboço, é claro, né, do ativo em questão, Itaúsa, que nem eu falei para vocês. Eu efetuei a venda na prática, como sempre tenho feito, mostrado todo passo a passo para vocês, até na questão dos manejos. Eu efetuei aqui a venda de uma call do ativo Itaúsa que eu possuo em carteira. E a mesma quantidade que eu tenho em carteira, eu efetuo a venda de opções, que nesse caso foi recebendo 0,42 centavos, no dia que 3 do 9, certo, pessoal? Efetuou uma venda, recebendo aqui que ainda tenho mostrado a vocês, 42 centavos, a mesma quantidade que eu possuo em carteira, certo? E vocês percebem que não precisa ter muito, basta um pouco capital, você consegue remunerar ainda mais a sua carteira, além dos dividendos. E a mesma quantidade aqui que eu possuo em carteira, eu efetuo a venda, recebendo o que? R$ 42, no dia o que? Exatamente 3 do 9. Minha base de compra é querer encerrar esse ativo em 0,10. Tá vendo aqui, pessoal? Recebendo o que? Fechando tudo na íntegra, com R$ 32 de lucro dentro de alguns períodos, praticamente quase um mês, vamos supor, né? Fechar aqui os 30 dias, para mero exemplo. Relembrando que nada disso aqui é recomendação, nada disso aqui é call, certo, pessoal? Apenas estudos. E, na base dos meus estudos, eu efetuo operações na prática. E, voltando para cá, né, encerro essa operação, se tudo correr bem, recebendo aqui, né, nesta operação, e dentro da porcentagem do mercado de opções, ela é muito grande, uma porcentagem de 76% de toda essa operação. Beleza? Aqui vocês vão ver, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, mas vamos aqui para o gráfico, baseado naquilo que eu tenho dito e mostrado para vocês. A melhor venda, se vocês assistiram o vídeo anterior, que eu pretendia fazer de Itaúsa, era dentro que desta região aqui acima, por conta de ser uma região de resistência, então o prêmio acaba sendo um pouco melhor, o processo de tempo na desvalorização do ativo, que é aquilo que a gente espera, é melhor.
Só que não foi isso que ocorreu. Eu perdi o bonde aqui, eu perdi o bonde aqui, eu perdi o bonde aqui. E eu acabei explicando para vocês e acabei vendendo, se não me engano, aqui no meio deste miolo. Eu falei no vídeo anterior também que o seguinte, que dentro dessa semana, exatamente agora dia 17, que foi a quarta-feira, o cupom ele reduziu um pouco mais a taxa Selic. E eu expliquei também para vocês que quando isso ocorre, varejo e bancos, eles são mais suscetíveis a ter uma valorização, ou seja, os juros vão cair nos bancos e varejo, ele tende a fazer a ponta contrária, a ter uma valorização melhor nos seus ativos. E foi isso que aconteceu com a Itaúsa, tanto que hoje ela se encontra aqui no preço de 11,45. Aí você deve pensar, nossa, então a operação deu ruim, está no prejuízo. Eu vou explicar para vocês aqui, passo a passo, certo? Então tá aqui, ó, pessoal. Do dia 17 do 10, por ser um contrato, né? Este ativo que nós estamos vendidos, 18 dias praticamente, ele vai vir a posse se exatamente eu não fizer nada. Mas, como eu não pretendo entregar o ativo, embora seria muito interessante, porque o meu preço médio, que eu já expliquei para vocês, ele está bem abaixo da região que eu vendi. Ou seja, a operação é essa aqui, a J112, correto? E o strike da operação, que eu estou vendendo a call, eu tenho a obrigação de entregar o ativo em 11,02. Então, 11,02 está mais ou menos aqui, aqui ó, 11,02. Eu vou pegar até aqui nessa região, 11,02 está aqui, ó. Então, o meu preço de quando eu comprei Itaúsa, eu venho recebendo dividendos no decorrer do tempo, ele está bem abaixo, okay, deste preço. Eu não lembro exatamente, mas está aqui bem abaixo e é por isso que eu efetuei uma venda, né, dentro aqui desse range que está bem acima, que se for o caso entrega o ativo, né, entrega o ativo com lucro, mas a minha pretensão não é entregar ativo, é continuar com ativo em carteira, recebendo dividendos e efetuando também operações de venda de call. Mas vamos lá para o nosso racional agora de fazer o manejo da operação caso você queira manter o ativo em carteira, seguindo sempre esse mesmo processo. O que é que você vai fazer? E aqui já vou mostrar para vocês aquela parte lá do gráfico. Hoje, se eu fosse encerrar, se eu fosse fechar essa operação, eu estaria no certo prejuízo. Se vocês observarem, os preços aqui estão bem distorcidos, é tanto que está aqui para me encerrar a 0,92 e eu tenho venda de 0,23. É porque quando o mercado fecha, a plataforma dela, eu chamo de certo bug, né? Porque não atualiza conforme fecha o mercado. Só que se você vir aqui e for olhar no gráfico, tá vendo aqui? 0,52. Então hoje ela foi encerrada dentro do seu pregão em 0,52. É por isso que vocês viram aqui, né, 0,52. E aqui parte para o nosso racional que eu falei para vocês que seria um certo prejuízo. Qual é o intuito desse aqui? Eu vendi recebendo 0,42. Só que se ela encerrou hoje em 0,52, ela está indo contra o meu preço. Ou seja, eu vendi caro, minha pretensão era comprar barato. Só que ela está mais cara. Então, se ela está mais cara, né, daquilo que eu havia recebido, eu estou num prejuízo aqui de R$ 10, correto? Baseado na quantidade, sem ações. Só que, como eu não pretendo entregar o ativo, eu já começo a olhar para uma operação futura. O que seria isso? Vamos supor com o cenário de hoje, né? Que é o que nós temos aqui para mostrar para vocês. Se eu encerrasse hoje a 0,52, eu estaria no prejuízo aqui de R$ 10. Captou essa ideia? Vamos agora para a operação do mês que vem, ou seja, né, outubro. Então, aqui é semanal, e aqui, né? Aliás, perdão, cadê aqui? 24, 17 do 10. É isso mesmo, 21. É isso, 21. Por quê? A de outubro, se vocês observarem, que essa encerra aqui, é o contrato. As posteriores são semanais, tá vendo? Tem uma J, toda vez que você vê dentro do mercado de opções SW, são opções semanais que eu ainda não fiz e eu não tenho muita familiaridade. Então eu parto para operações mensais, eu tenho tempo do mês em si ao meu favor, correto? Então vamos para aqui, 21 do 11. E uma operação interessante
que seria o quê? Eu já vejo aqui, se eu entregaria no strike lá de 11,02, essa aqui, que está mais da linha do dinheiro, 11,04, 11,29, se eu vier para a linha do gráfico, essa aqui, se eu vendesse, eu estaria recebendo 0,74, correto? Se eu vendesse, no caso, esta outra, que é um strike mais acima, preste atenção no strike e na operação, né, que eu estou mostrando para vocês, que é essas duas aqui, ó. Eu tenho esses dois strikes, que é a minha pretensão de efetuar uma nova operação, o 11,04, o 11,29. E que nem eu mostrei para vocês, a de 11,04, que é 2 centavos acima do que esta que eu já estou vendido, né, que é 11,02. Eu recebi 0,42. Então, esta aqui, de 2 centavos acima do meu strike, 11,04, eu estaria recebendo, cadê? Isso aqui. Eu estaria recebendo 0,74 se eu vendesse esta operação, ou se eu vendesse no strike mais acima de os 11,29, eu estaria recebendo 0,55. Ambas são bem interessantes, ainda mais essa que está na linha do dinheiro, e eu vou ter mais 42 dias para poder encerrar esta operação. Então, o que é que eu faria? Vamos agora para o nosso teórico aqui. Eu encerraria essa operação, certo? A J112. Digamos que amanhã o mercado abre, né, e continua aqui em 0,52. Beleza. Eu venho para cá, né, assumo o meu prejuízo aqui de R$ 10, correto? Vou até colocar aqui em vermelho para vocês prestarem atenção. Dá um zoom, pá, R$ 10. Meu prejuízo aqui nesta operação é R$ 10. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a mero exemplo, pessoal. A mero exemplo. Eu vou pegar esta operação aqui, que eu vou ter um strike maior. Opa, perdão, é de aqui, novembro. Eu vou pegar esta operação, mas primeiramente eu preciso encerrar aquela assumindo um prejuízo, totalmente tranquilo. Eu vou encerrar aquela operação, que no caso, e eu vou abrir essa aqui. Eu vou ter um mero exemplo, né? A de 11,29, ou seja, 27 centavos a mais do meu strike que eu já queria assumir lá na operação anterior, que era esta aqui, ou seja, vamos por partes. Então, meu strike acaba sendo um pouco maior. Eu entregaria a 11,02, desta vez eu vou entregar a 11,29, recebendo quase a mesma coisa, não é isso? Só que, como aqui o mercado está distorcido, se eu vier para o gráfico, esta operação me paga 0,55. Ou seja, é um pouco maior, né, o valor que eu estou recebendo. Só que o intuito, né, para vocês entenderem, é cobrir meu prejuízo, certo? E ter um valor como se fosse uma margem ainda mais, uma gordura. Então essa não seria muito interessante. Eu preferiria, né, correr o risco do mesmo, praticamente, do mesmo patamar do strike, esta aqui, 11,04, certo? 2 centavos a mais. Só que esta aqui, se eu vier para o gráfico, pessoal, ela me paga 0,74. Digamos que o mercado abre amanhã nesse preço aqui, 0,74. Ou seja, se eu já assumiria o risco de entregar o ativo em 11,02, nesse aqui, para mim não é problema nenhum entregar a 11,04 daqui a 42 dias, certo? E recebendo 0,74, que eu mostrei aqui para vocês, ó, 0,74. Ou seja, vamos para o nosso esboço aqui. Digamos que agora eu encerrei essa operação ficando no prejuízo de R$ 10. Só que agora eu efetuo naquela nova operação, né, para o mês 11, 0,74. Opa, 0,74. Misericórdia. 0,74, né, meu querido? Quase não sai. Ou seja, meu valor de resultado, que eu vou tentar carregar mais uma vez em 0,10 ou 0,15, pessoal. Isso aqui eu vou acompanhando com o passar do tempo, né? Mas a pretensão é 0,10, 0,15. Deixa aqui em 0,10, que é um valor mais fechado e fica mais interessante o nosso lucro. Ou seja, nós aumentamos o nosso lucro, que antes era o quê? 32, e agora nós vamos para o quê? 64. Nossa margem de porcentagem de resultado foi bem maior.
eu vou ter o quê? Mais dias a meu favor. Ou seja, agora vamos juntar tudo, resumão. Eu encerro aquela operação, meu prejuízo, eu vou ter mais margem, porque se eu tinha margem aqui, recebendo 74, vamos supor que o do 0,74 eu já cubra aqui o meu prejuízo. Então eu já vou abater aqui 0,64. É isso? Ou seja, R$ 54,84. E eu vou ter o que ao meu favor? Eu vou ter mais tempo ao meu favor de não querer entregar ativo, ter mais um mês e meio ali recebendo dividendos, continuar com ativo em carteira. Eu vou ter aqui todo esse tempo, correto? Eu vou ter isso aqui, ó, tempo para pensar se a operação está indo bem, se não está, se por acaso continuar subindo. Eu volto aqui e faço novamente essa questão de manejo, vou rolando para o mês subsequente, vou rolando para o mês subsequente, até chegar o dia, desisto, vou entregar o ativo, vou ser exercido, mas enfim, o intuito aqui não é ser exercido, o intuito aqui é mostrar para vocês como é que funciona passo a passo, toda a didática, quando vai a favor, quando vai contra, e o que fazer quando vai contra. E esse é o caso aqui de Itaúsa, beleza, pessoal? E, ainda mais, se tratando de bancos, eu já estou planejando fazer o mesmo processo com Bradesco, pessoal. Porque se a taxa Selic ela reduziu e isso favorece aos bancos, eu também possuo Bradesco em carteira. Tenho feito alguns estudos e falei para o pessoal que já me acompanha o seguinte: Bradesco me chama a atenção para uma venda de call dentro desta região, né? Para quem gosta de média, de canal, tem um canalzinho aqui, tem uma média, mas enfim, essa média foi rompida. Mas é uma zona que já me mostra defesa vendedora, ou seja, no gráfico diário, já expliquei para vocês esse pavio em determinadas regiões, que é o que? Defesa vendedora. Ou seja, eu estou olhando um gráfico diário. Se eu for para o gráfico semanal, percebam, isso aqui é notório, que quando isto ocorre, não é 100%, pessoal, quando isto ocorre, essa força compradora, né, e pouco volume em si, no caso aqui, ó, apesar de ser esse aqui, né, apesar de ser esse aqui, esse amplo volume de compra, que é esse aqui, né, um pouco afastado das médias e tal, toda aquela situação, só que em regiões de defesa, ou seja, regiões onde o pessoal comprou aqui e começa a agredir aqui nessa parte de cima, vendendo, realizando o seu lucro. Então, já me chamou a atenção para possíveis vendas de call. Caso ocorra, eu venho e mostro aqui para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta, deixa aqui, né? O que é que você tem entendido, qual é que você não tem entendido também, para que a gente possa estar sempre juntos. Beleza? Valeu e tchau, tchau.